Olá, meu nome é Henrique. Nesta palestra eu vou falar da minha experiência criando aplicações usando a linguagem de programação Go e o banco de dados PostgreSQL, popularmente chamado de Postgres. Eu trabalho com desenvolvimento de software já tem algum tempo e com Go há 7 anos. Eu sou de Recife, mas eu moro na cidade de Haia, na Holanda, ou Países Baixos, há 3 anos. Há um mês trabalho como engenheiro de software na Form3, uma plataforma de pagamentos cloud native. Bom, boa parte do que eu vou falar aqui vem da minha experiência de trabalho anterior na Stitch, que é uma startup que faz parte da PVH, a dona das marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein. A Stitch tem como produtos um digital showroom B2B, business to business, e uma plataforma para prototipação e desenvolvimento de coleções em 3D. Assim, consegue reduzir custos para não ter que manufaturar tudo durante a etapa de criação. Existe aquela coisa que muita gente diz, sabe, preparar um sistema do início, porque um dia pode talvez querer trocar um banco de dados. E aí o desenvolvedor perde um bom tempo fazendo abstrações para facilitar esse negócio e isso nunca acontece. Bom, comigo aconteceu. A gente tinha umas abstrações assim, até tinha alguma coisa. Ajudaram? Não. É, talvez em algum lugar ou outro, sabe? Mas vamos lá. Assim que eu entrei na empresa, a minha primeira tarefa foi melhorar a performance de uma query bem lenta no banco de dados não relacional usado lá. E após alguns dias de trabalho, a melhoria que eu fiz e deveria resolver o problema não resolveu. E assim eu descobri que os nossos sistemas haviam sido originalmente criados por uma consultoria que foi paga para fazer um protótipo e que o banco de dados adotado era uma grande dor de cabeça para o time de desenvolvimento. Tanto manutenção, estabilidade e performance deixavam a desejar. E mesmo pagando pelo tier de suporte mais caro, o fornecedor do banco não estava cumprindo as metas de respostas de incidentes conforme o tempo estabelecido por contrato, e o custo de licenciamento também era extremamente alto. Então, diante desta situação, uma medida radical como mudar o banco de dados parecia ser a melhor saída. A partir daí, a gente discutiu quais são as opções de bancos de dados existentes e o que melhor atenderia às nossas necessidades. E aí eu tive esta oportunidade de começar com uma migração experimental do menor serviço de todos. Tínhamos cerca de uns 9 serviços ao final, com alguns merges, ficaram uns 7 serviços, sabe? Então, se tudo corresse bem com esta migração experimental, provavelmente iríamos continuar e migrar serviço por serviço até termos tudo funcionando usando Postgres. Bom, por quais motivos escolhemos o Postgres? O Postgres é um banco de dados objeto relacional e não meramente relacional como o MySQL, por exemplo. Isso nos dá uma flexibilidade de lidar com dados de uma forma bem flexível. Não é não é o que eu fiz, mas para dar um exemplo mais complexo, imagina que você tem um serviço de delivery e precisa calcular
interseções de shapes, de formatos, para saber se um restaurante, por exemplo, está na área de atendimento de algum complexo grande que, enfim, que não seja apenas um ponto no espaço, mas sim um formato, sei lá. Não sei se esse foi o melhor exemplo, mas daí você pode tirar uma ideia de para onde vai. Uma coisa bem mais simples, imagina se você tem um JSON que você quer armazenar porque ele é utilizado em outro lugar, sei lá, um JSON com informações de estilo que é usado apenas para o front-end e você não quer se dar o trabalho de lidar com aquilo no back-end por alguma razão, não sei. Ahm, bom, então o Postgres dá essa flexibilidade. Você tem toda o esquema forte de SQL tradicional, mas também você tem como colocar um pouco de liberdade, digamos, no seu trabalho de, eu quero tratar esse negócio de uma forma, sabe, mais dinâmica. E o Postgres, ele é mantido por um grupo de desenvolvimento de uma forma que lembra bastante a CNCF, talvez, do Kubernetes. É bem descentralizado e utiliza uma licença open source permissiva. E se você utiliza Linux há bastante tempo, talvez você se lembre dos conflitos, sabe, da Caldera, da SCO, de querer basicamente cobrar licenciamento de quem utilizava Linux. O maior competidor do Postgres hoje em dia é o MySQL, que foi, digamos, a nossa segunda opção. É, então tem essas duas desvantagens do MySQL frente ao Postgres. Tem tanto a questão do licenciamento, que é um pouco mais delicado, e também tem a questão que é apenas meramente relacional e não objeto relacional. Então, de imediato, o Postgres iria nos livrar de problemas de consistência eventual e nos dar garantias de que os nossos dados estariam seguros com um esquema bem definido. Um parêntese aqui. Para quem não é familiarizado, no SQL é um termo genérico para basicamente qualquer banco não relacional ou então que não utilize a SQL como uma linguagem de query. Esses diversos, na verdade, tipos de bancos estão em moda já há um certo tempo, eu diria pelo menos uma década. E isso tem muito a ver com o desenvolvedor buscar postergar, fazer uma modelagem dos dados no início de um projeto. Eu considero isso um erro ou ao menos uma decisão que pode fazer a pessoa dar um tiro no pé. Afinal, em desenvolvimento de sistemas, muitas vezes, se não quase sempre, talvez, uma boa arquitetura de dados pode ser até mais importante do que uma boa lógica de programação da aplicação, ou então um código bem escrito, sabe? Com Postgres, eu posso ter o melhor dos dois mundos. Para quase tudo, nós utilizamos dados tabulares com esquema bem definidos. Porém, sempre tinha uma oportunidade ou outra de usar
por exemplo, um data type JSON ou JSONB para lidar com alguma coisa que necessitasse de um tratamento mais dinâmico. Bom, outro parênteses aqui, o Postgres é um poderoso banco de dados se você precisa de uma arquitetura cliente-servidor, como é o caso de boa parte dos sistemas web, tirando quando você sequer precisa de um banco de dados, talvez. Para outros casos, um outro excelente banco de dados, muito utilizado em sistemas embarcados de diversos nichos, é o SQLite, uma outra excelente alternativa quando você não precisa de uma plataforma cliente-servidor. E quais são as desvantagens do Postgres? Bem, para alguns de nossos serviços, nós precisávamos de uma busca mais poderosa do que o viável de se criar com Postgres, pois é difícil fazer queries poderosas com ele que retornem resultados de uma busca, por exemplo, na qual você pode ter diversos tipos de filtros uh, que, que entreguem informações extras, até como score e por aí vai. Então, para resolver essa questão, nós decidimos fazer alguma coisa dentro de casa, basicamente, e desenvolvemos in-house um conector especial que usa o protocolo de replicação do Postgres para coletar os dados do banco e injetar no mecanismo de busca, usando a Bulk API do OpenSearch ou do Elasticsearch. Seria possível fazer isso também com Kafka, mas a gente decidiu reinventar a roda realmente, o que para mim foi um resultado bem positivo em termos de simplicidade, uma vez que esse conector ficou pronto. E também ele permitiu fazer testes de integração bem mais rápido do que se tivermos de usar o Kafka localmente no ambiente de desenvolvimento. Se você tiver interesse de conferir esse projeto, ele se chama Search Replica. Bem, e para conectarmos no Postgres, o jeito mais fácil é usar variáveis de ambiente para configurar a aplicação. Isso permite conectar tanto o programa que você estiver desenvolvendo, como também um cliente normal como o PySQL ou PGCLI. Então, assim, se um desenvolvedor for pegar um projeto Postgres que fizer uso disso, que é basicamente o programador não ter colocado para ele se conectar numa string específica, por exemplo, usando algum outro meio, a pessoa consegue rodar na máquina sem nem fazer muita configuração, ou nenhuma até. Tá, eu não sou muito fã de usar variáveis de ambiente para configuração assim, por uma razão. Existe o risco de se vazar credenciais, como senha, basicamente, neste caso. Mas, assim, isso não é o fim do mundo e existem meios de mitigar este risco. Por exemplo, você pode apontar para segredos fora da, da environment variable. E no caso do Postgres, pode ser um certificado de criptografia de chave pública que você utilize para se conectar ao invés da senha, se você estiver utilizando aí um modelo de segurança bem rígido. Bom,
Se você já utilizou um banco de dados com Go, um banco de dados SQL, provavelmente utilizou o pacote Database SQL. Esta não é, porém, a melhor opção quando você está utilizando o Postgres. Bem melhor do que isto é você utilizar o driver PGX e o que ele chama de interface nativa do Postgres. Um, Bem, só para deixar claro aqui, eu sou o tipo de desenvolvedor que tenta utilizar Standard Library para tudo e minimizar o número de dependências externas em sua aplicação e por aí vai. Roteamento, para mim, o pacote HTTP da Standard Library resolve muito bem. Testes, idem. Eu prefiro usar ele do que recorrer a uma biblioteca de assert. Erros? Bom, para mim o pacote de erros também tem tudo o que você precisa. Algumas pessoas vão dizer, mas não tem stack tracing. Aí eu posso responder, bom, para mim stack tracing tem algum valor, é interessante, mas é sobreestimado. Se você tem dificuldades de saber onde o erro está em sua aplicação, talvez seja hora de rever e melhorar as suas mensagens de erros e fazer wrapping delas quando fizer sentido, sabe? Para mim, é tipo, não vale a pena introduzir uma dependência externa para isso. Até por razões de performance, mas aí é outro tópico. E agora, para você se comunicar com o Postgres especificamente, o database SQL deixa a desejar. Bem, como assim? Você pode se perguntar. Quando você utiliza o database SQL, seja usando o PGX ou seja usando qualquer outro driver que funcione como o libpq, que foi descontinuado, você está se limitando a utilizar um protocolo de representação textual. Já se você utilizar as interfaces nativas do PGX, você vai estar utilizando um protocolo binário nativo do Postgres e você vai ganhar um monte de coisas com isto. Por exemplo, você vai ganhar suporte automático a diversos tipos, slices, JSON data types e outras coisas ainda. Você vai ter uma performance superior se você precisa fazer, sabe, diversas queries consecutivas. Você pode usar batch querying para poder evitar o custo de round trips. Você não vai precisar gerenciar prepared statements, porque o PGX é esperto bastante para fazer automaticamente isso para você. Resumindo, existem diversas razões por que você não quer usar o database SQL se for possível. Podem existir algumas situações onde não exista esta opção, mas eu diria que elas não são tão comuns assim. E que, pelo contrário, tem coisas como, sei lá, o copy do Postgres, você não vai conseguir fazer ele com o database SQL. Bom, em Go você deve saber o seguinte: você tem que gerenciar a concorrência você mesmo. E ao receber uma requisição HTTP, você o que está acontecendo por trás é que uma Go Routine está sendo criada pelo runtime do Go. Uma Go Routine é análogo a uma thread. Você pode entender como uma thread light, porque realmente não é uma thread a nível de sistema operacional.
e se ela roda em uma thread. E ah, voltando, ao receber a requisição HTTP, você, digamos, precisa fazer algumas consultas ao banco de dados. E você vai precisar, então, utilizar uma conexão TCP, por exemplo, com o banco de dados. E como você faz isso? Bom, tem a Connection Pool. No caso do PGX, ele fornece o pacote PGX Pool, que você deve utilizar para isso. E uma pool ou piscina de conexões nada mais é do que um conjunto de opções, desculpa, um conjunto de conexões TCP que são usadas pela sua aplicação para se comunicar com o banco de dados. Para cada requisição HTTP que você vai receber, é criada essa Go Routine, né? E se você não tomar o cuidado de utilizar essa pool e tentar utilizar a mesma conexão para fazer diversas chamadas simultaneamente, você vai entrar em um problema de concorrência. E o resultado que você vai. O resultado que você vai receber não é garantido de estar correto. E pode dar uma série de problemas isso. Então, cada chamada desta para o banco de dados, rodando em uma coroutine diferente, vai precisar adquirir ou bloquear uma conexão exclusivamente por ao menos, sabe, uma fração minúscula de tempo. E uma vez que o trabalho daquela chamada terminar, a conexão pode ser liberada de volta para a pool. Dependendo do caso, essa liberação pode acontecer quando a função retorna ou quando você chamar uma função de release ou de liberação dos recursos da conexão. Porque se você tiver, por exemplo, digamos que escanear valores que são retornados do banco de dados fazendo um stream, enquanto você está lá fazendo o stream, a conexão está sendo segurada. E aí você vai ter que chamar uma função de release, sei lá, chamada close, para poder liberar a conexão para ser usada por uma nova, por uma nova routine no futuro. Ou para uma nova chamada, enfim. Então, é isso. O PGX tem esse pacote e se você utilizando ele, você vai ter um número dinâmico de conexões com um banco de dados utilizando por padrão uma conexão por core da sua máquina. Então você pode pensar que este número é baixo, mas assim, você realmente precisa de fazer o bloqueio deste recurso por um intervalo muito pequeno de tempo. Então, no geral, esse número é um número bom. A não ser se a sua aplicação receber uma quantidade de requisições fora do comum ou tiver uma carga de trabalho atípica. Aí pode valer a pena usar a instrumentação para investigar como o número de conexões por core impacta a performance. Para gerenciar as migrações de dados, o PGX disponibiliza a ferramenta Tern. Aqui você vê que eu nomeio os arquivos sequencialmente no prefixo e é basicamente isso. Ele tem suporte a rollback também, usando essa separação.
da linha especial Create Above, Drop Below. Um, e podemos ver que é muito fácil utilizar. Bom, como organizar o banco? Não, desculpa, como organizar o seu código quanto ao acesso ao banco? Existem diversas maneiras, e uma coisa é, em Go você costuma definir interfaces no lado do consumidor da API. E eu vejo que é bastante comum projetos criarem interfaces bem grandes assim, na camada de acesso ao banco de dados. E eu fiz o mesmo neste projeto. Eu não sei dizer se é a melhor escolha e vamos conversar agora a respeito disso. Uh, se, se você for escrever testes e utilizar mocks, testes de integração, eu digo, esta talvez seja a única forma prática. Se você quiser que o seu código de aplicação seja minimamente afetado, digamos assim. Bom, mas vai com calma. Não comece sempre definindo interface. Você sempre pode deixar para definir interface depois, quando ela se tornar realmente necessária. Então, se você não for utilizar mocks, ou se você não for fazer implementação para diferentes bancos, simplesmente não faça isso daqui. Você pode olhar na segunda linha que eu utilizei a diretiva GoGenerate para gerar mocks para mim com o mockgen. Eu fiz isso para simular falhas no banco de dados. E eu postei um artigo onde tinha uma seção mostrando isso e eu recebi uma crítica muito bem feita desta minha escolha de Jonathan Rockway, com o título We Need to Have a Chat About Interfaces in Go. E ele apresenta uma outra possibilidade que é você alterar um pouco o seu código de aplicação, colocando um, basicamente um mapa na estrutura, por exemplo, do seu database layer. E este mapa vai ter as respostas da assinatura da função, alguma coisa do tipo, que você quer utilizar quando você estiver utilizando fakes. É uma outra alternativa. Bom, o lado positivo eu poderia dizer que é não utilizar uma interface tão grande assim. Um lado negativo é que agora o seu código de aplicação vai ter uma coisa que não é utilizado durante nenhum outro momento senão a execução dos testes. Então, também é uma questão de trade-off. Uma outra alternativa que talvez seja bem melhor para os cenários mais simples, mas eu ainda não pude experimentar bem, é o Toxiproxy da Shopify. É uma, é uma ferramenta que você pode utilizar para simular falhas de conexão. Então, a vantagem dela é que você não introduz em seu código de produção, sabe, nada disso. Por outro lado, você pode ficar um pouco limitado. Você
não vai ter essas interfaces, nem vai ter os test hooks, mas você não vai ter tanto controle, sabe? Eu imagino, a não ser se você for basicamente fazer uma reimplementação do Postgres do lado do Doxy Proxy, mas eu não tenho conhecimento para adentrar nesse assunto. E sempre que possível, é melhor você escrever testes de integração usando o banco de dados real ao invés de usar mocks. Não apenas você vai evitar dores de cabeça de ter que criar e manter um conjunto de artefatos de teste, mas também vai ter resultados mais fidedignos que irão passar uma confiança maior. Para operações que verdadeiramente são custosas, mocks podem ainda assim ser bem úteis. Porém, antes que você comece a utilizar mocks, é sempre bom você se perguntar por que aquela operação é cara. Você pode usar o Explain Analyzer do Postgres para analisar e debugar o plano de estratégia de execução de sua query e entender o que faz ela ser lenta. Você pode ler a documentação para aprender como utilizá-la. Eu utilizei poucas vezes e foi bem fácil para a minha necessidade. Eu não sei dizer o quão complexa ela pode chegar, mas ela pode sim. E se você vê que realmente não tem saída, você pode então partir para uma estratégia de testes de integração, um, com separação, por exemplo, de testes pequenos, médios e grandes. E talvez você só rode esses testes grandes num ambiente de integração contínua. Uh, já testes pequenos você roda sempre. E testes médios você pode decidir que o desenvolvedor pode ligá-los com uma variável de ambiente, por exemplo, quando ele executa no terminal. É, um outro erro no uso de mocks, em minha opinião, é que muitos desenvolvedores utilizam os mesmos para apenas verificar se uma interface está correta. Isso para mim é um tipo de teste superestimado. É cair na toca do coelho de usar teste doubles cedo demais, sabe? E você vai acabar escrevendo testes de detecção de mudanças, um, e eles podem, e eu diria que geralmente não tem valor nenhum ou muito pouco. O seu tempo é limitado e você não quer desperdiçá-lo fazendo esse tipo de teste que quebra em diversos locais a todo momento na menor das mudanças. Com uma ou outra exceção. Se você estiver definindo um spec, uma especificação técnica, se você precisar implementar uma API crítica que tem algum requerimento, alguma necessidade extrema de uma conformidade bem específica e explicitamente, mas assim, na realidade isso nunca é o caso. Vamos dar uma olhada rápida em alguns pacotes e ferramentas. Temos o GoMock, uma biblioteca de mocking ou simulação mantida pelo time do Go. Funciona via pattern matching ou correspondência de padrões. Aqui você pode ver a sua função expect dizendo que ela espera uma função createProduct
esta create product aí não tem a assinatura real da função create product, mas sim aceita qualquer coisa. E eu basicamente digo que o primeiro parâmetro não vai poder ser o valor null, e o segundo parâmetro vai ser este valor aí, que também é o mesmo tipo aceitado pela função createProduct real. E junto a isso, você também vê que ela retorna um erro que diz unexpected error. Bem, o que é que vai acontecer? Eu defini aí isto e eu posso usar isto como meu mock. E caso exista algum erro na minha aplicação, por exemplo, se eu esperava que o retorno fosse outro tipo de erro, aí eu vou identificar isto. Uh, Similarmente, eu posso ter alguma outra espécie de falha, por exemplo, se eu passar argumentos inválidos. Um, Existe também o pacote GoCMP, mantido pelo Google, que permite você fazer comparações de uma forma fácil. Você é capaz de ignorar campos gerados automaticamente, comparar tempo fazendo aproximação de uma janela de tempo, ou para entender melhor, você pode dizer que se receber um flutuante, por exemplo, uma periódica 0.3333, isso você pode dizer que é o mesmo do que o número 0.29 ou então 0.35 e por aí vai. Ignorar outras coisas que você não tenha controle, por exemplo, talvez campos que não sejam exportados, você não precise de comparar e por aí vai. Outra biblioteca que pode ser bem interessante é a Scanny. Ela é bem útil para você escanear dados do Postgres em estruturas Go. Ela é similar ao SQLX, só que um pouco mais simples. Você pode ver aqui que eu tenho um select e eu escrevo a query normalmente, mas ao invés de eu ter que listar cada field que deve receber os valores, eu estou usando o scanning para colocar automaticamente. Você também pode definir field attributes se você precisar fazer alguma coisa como ignorar um certo campo, um certo field, né? Ou se você precisar colocar um field com um nome diferente, por exemplo. A gente criou o projeto PGTools, que ele fornece uma infraestrutura para facilitar o uso do banco de dados em dois pacotes. O primeiro pacote ele tem basicamente uma coisa que ajuda você a usar o scanning ou um construtor de queries como Skill mais facilmente, que é uma função que ela se chama wildcard e ela permite você construir a query de select um pouquinho mais fácil. Uma recomendação aqui, não use ORM ou Object Relational Mapping com Go. Bom, primeiro que isso vai um pouco de encontro, ou muito de encontro, ao que se espera de um programa feito em Go, que é que ele seja direto, sucinto e sem mágicas.
O segundo ponto importante é que, ao menos na minha experiência profissional, eu já vi ah, times tentando usar diversas alternativas de ORM para Go e nenhuma delas parecia ter qualidades. Sempre vi uma deficiência, seja em questão de ah, realmente bugs graves ou então performance, por exemplo. O outro pacote que compõe a PGTools é o SQL Test. Nele você encontra infraestrutura para executar seus testes de integração de uma forma prática e com segurança. Por exemplo, eu já vi muita gente reclamando do risco de se executar testes de integração ou testes funcionais quando estão conectados a um sistema de produção, porque ela não quer possibilitar que exista algum tipo de contaminação ou então que se escreva no lugar errado, basicamente. O psicoteste tem uma barreira para mitigar este risco. Então, todos os bancos de dados utilizados por ele têm que começar com o prefixo teste, seja os efêmeros criados automaticamente, ou se você precisar fazer um teste usando um banco de dados hard-coded, digamos assim, ele também vai ter que começar com esse prefixo. Internamente, o psicoteste utiliza o tern. Na linha 9 aqui você pode ver a função setup. Ela vai criar o banco on the fly e vai executar as migrações existentes. E então, os seus testes vão poder rodar usando a pgx pool, que é retornada por esta função. Quando o teste acabar, o banco vai ser removido com segurança durante o cleanup dos testes. Veja na linha 4 que eu estou rodando este teste em paralelo com outros testes que, porventura, existam neste arquivo, ou no pacote, para ser mais preciso. Se você tiver dezenas de testes, pode acontecer de você atingir um limite de conexões default do Postgres, porque é relativamente baixo para esse cenário. Neste caso, você pode resolver o problema facilmente alterando este limite, permitindo mais conexões simultâneas. É difícil replicar esse caso para a maior parte do, do que eu fiz até então, mesmo utilizando a flag count do GoTest. Então não é uma coisa assim que seja tão preocupante. Porém, dá para se fazer uma melhoria nesse sistema que nem a que existe no PGX site. Não, desculpa, no PKG site, que é o sistema que está por trás do site pkg.go.dev. Ele também usa PGX, apesar de ser com database SQL, provavelmente pela herança de originalmente ele utilizar o browser, desculpa, o driver libpq. Só que então, o que é que ele faz? Ele já inicia um limite de conexões máximas durante os testes. Então, se atingir aquele limite, ele segura os testes ao invés de deixá-los continuar a executar o que causaria a falha. Isso é uma possível melhoria para se colocar no PGTools, no SQL teste.
Vamos lá, suponha agora que você descobriu um projeto que parece ser muito interessante e você decidiu colaborar. Ótimo. Só que aí você vai dar uma olhada nas instruções, parece que está tudo muito direto, e de repente você descobre que ao tentar executar os testes ele utiliza um banco de dados ou qualquer outra coisa, e você precisa de configuração na sua máquina. Você desiste de colaborar porque era só uma contribuição casual, e agora tanto você perdeu a oportunidade de colaborar com esse projeto que você achou incrível, como o projeto também perdeu a oportunidade de ter uma nova feature, por exemplo, se aceitarem. Ahn, Como é que a gente pode melhorar a experiência de desenvolvedores chegarem até o seu projeto e poderem testá-los de uma forma prática desde o início? Bom, o primeiro ponto que eu diria é que você deve colocar coisas mais complexas, como testes de integração, assim, como um opt-in. Eu sei que muitas vezes a pessoa acha que é a coisa mais importante e que não tem sentido fazer isso, mas eu ainda acho que é uma boa prática. Para isso, você pode utilizar variáveis de ambiente, flags ou build tags. Eu recomendo utilizar apenas variáveis de ambiente por conta de problemas nas outras duas opções. Build tags causam dores de cabeça com a sua interação com outras ferramentas do Go que precisem, porventura, processar esses arquivos, por exemplo, para análise estática do código. E flags de linha de comando atrapalham a execução de testes múltiplos ou quando você utiliza GoTest para testar múltiplos pacotes de uma única vez. Isso não vai funcionar com ele. Um, Aproveitando uma dica aqui, em Go é comum pacotes serem muito maiores do que em outras linguagens, especialmente do que Java. O mesmo vale para o tamanho de arquivos. Não tem nenhum problema em Go você ter um arquivo com 1000 linhas, por exemplo, principalmente se você for partir para coisas como arquivos de testes e por aí vai. O que não é comum quando você está escrevendo um código Go idiomático é você ter dezenas de arquivos de 50 linhas em um diretório, ou pior, de alguém ter introduzido no Codebase o conceito de subpacotes. Muitas vezes, quando você acha que aquilo está com cara de subpacote, provavelmente significa que aquilo tudo deveria estar junto em um único pacote. E se você utiliza as variáveis de ambiente tradicionais do Postgres, e se você não precisa de nenhuma configuração específica no seu banco de dados, como carregar extensões ou configurações especiais, como ativar write ahead logging para integração com Kafka, ou então com qualquer outra coisa similar, você não precisa de muita coisa para fazer esses testes de integração rodarem no ambiente de Continuous Integration. Você pode ver aqui esse simples exemplo do que seria um arquivo de configuração usando GitHub Actions. E aqui vai digamos assim, uma mistura de dica com a reclamação. A dica é interessante você utilizar o Docker para poder rodar o Postgres automaticamente e deixar a experiência do desenvolvedor excelente. Porém, nem sempre o desenvolvedor quer utilizar o Docker. Eu
pessoalmente, gosto de utilizar o Docker quando eu estou fazendo uma contribuição, por exemplo, em um outro projeto, que eu não participo assim tão ativamente e que ele dependa de alguma coisa que o Docker possa provisionar para mim. Mas no meu dia a dia eu prefiro simplesmente rodar o Postgres numa máquina, que de preferência nem seja meu laptop, porque eu prefiro ter uma pequena latência, talvez mais assim, reduzir o consumo de bateria do meu laptop, de CPU e que ele não esquente tanto. Não que o Postgres cause essas coisas assim de fato, mas eu acho que é uma boa prática você tentar descobrir primeiro se a máquina que está executando os testes tem acesso, no caso, ao Postgres já, e se não tiver, aí tudo bem. Você pode inicializar o Docker automaticamente e por aí vai. Ah, Você pode fazer isso seja utilizando uma environment variable ou então alguma outra lógica. Existem várias opções. O que eu acho que é uma má ideia é você forçar uma dependência externa, sim. Até porque nessa migração de cada serviço que eu fiz, ah, seria muito triste se os testes demorassem 10 segundos para rodar. O que pode acontecer se inicializar o Docker com o Postgres, né? É isso. Acredite se quiser, rodar todos os testes de integração para cada serviço da gente levava pouquíssimo tempo, coisa como 1 segundo e meio, uh, incluindo tempo de compilação do Go, do programa em Go, né? E assim, esse tempo é bem baixo comparado ao que eu vejo por aí. E só foi possível conseguir ter uma performance nos testes tão boas por conta da arquitetura que foi cuidadosamente escolhida. Só não cometa o erro de fazer que nem eu fiz, que foi ir visitar o Brasil, e eu tenho o meu servidor de banco de dados em casa, 7.500 quilômetros de distância mais ou menos, e eu me esqueci da velocidade da luz, que na fibra ótica vai ser uns 200 mil quilômetros por segundo, o que é muito rápido. Porém, se você estiver testando algo que talvez precise de centenas quase de round trips em poucos segundos, isso vai ficar lento. Então, os testes que poderiam demorar 2 segundos na rede local, ah, rodando eles do outro lado do oceano, fazia esse número subir para 30 segundos facilmente. O outro caso que foi um pouco chato foi que os testes utilizando o banco de dados mais mecanismo de busca com o Search Replica no meio, necessitaram de um sleep de 10 segundos para evitar falsos positivos por conta de flake testes causados pela consistência eventual do OpenSearch, do Elasticsearch. E aí, os testes passaram a demorar uns 15 segundos para executar, digamos, no máximo. O que não é ruim, mas assim, como a gente tem a referência dos outros testes que não precisam disso como algo bem mais rápido, é aquele negócio, né? Você sempre quer o melhor.
E às vezes não é possível ter o melhor dos dois mundos. E tá, eu não mostrei praticamente nenhum código nessa palestra, porque eu acho que o código do repositório de exemplo é bem fácil de compreender. E se você quiser executá-lo também é bem simples, sabe? A parte mais complicada é se você quiser executar o servidor de aplicação, você tem que instalar o Tern no path da sua máquina. E aqui agora a gente pode ver uma demonstração rápida de como o sistema funciona na prática. Esta é uma API construída com gRPC. Eu estou utilizando esta ferramenta chamada Evans para acessar ela. Então eu posso chamar os métodos de RPC aqui. Para quem não conhece gRPC, você pode pensar que isso é análogo a uma API RESTful usando JSON, só que com gRPC você compartilha o esquema das mensagens entre o cliente e o servidor. E é um protocolo binário, então a performance vai ser bem melhor, até mesmo se você estiver utilizando uma API JSON sobre HTTP 3, por exemplo, dependendo do caso, pode chegar perto, mas digamos assim, JRPC é bem mais poderoso. E por isso que eu fiz esse exemplo utilizando ele, porque para mostrar também que, como um extra, é uma coisa relativamente fácil de se construir. E como resumo, eu posso dizer que Postgres é fácil, rápido, é amigável e que existe um bom conjunto de ferramentas que você pode utilizar para poder escrever código em Go, para se comunicar com Postgres e resolver seja lá qual problema você tem para resolver de uma forma eficiente, um, e que seja bem prazerosa também. E, mais uma vez, é possível ter testes de integração rápidos, tanto no CI como numa máquina de desenvolvedor, geralmente. Se você sente dificuldade de ter testes mais rápidos, eu recomendo a leitura de Software Engineering at Google. Isto é um livro uh, que fala um pouco da cultura de desenvolvimento dentro do Google e como eles separam. Tem um capítulo em específico que eles falam como eles separam os testes de acordo com o tamanho, small, medium e large. Uh, e se você seguir esse conceito e tentar deixar as coisas mais simples, possivelmente você vai conseguir rodar pelo menos uma boa parte dos seus testes em qualquer lugar. Então, é isso. Se você gostou da apresentação, eu recomendo olhar o artigo que eu escrevi e o repositório também. Pode usar como quiser o código do repositório. E qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo Gopher Slack ou Twitter. E é isso aí.